Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba, que é assistir agora a alguns programas que gravei em São Paulo com Vilela da Mata, o maior formador de coaches do mundo, e hoje nós temos na Sociedade Brasileira de Coaching o segundo melhor prestador de serviços no aumento do desempenho de pessoas e organizações. Eu te convido a nos assistir aqui, a aprender um pouco com o Vilela da Mata, com a sua experiência, com muitas dicas, com muitas orientações, para que você possa se beneficiar, como eu acredito que tenha se beneficiado durante esse nosso trabalho aqui na TV Araçatuba. Então fique com o Vilela da Mata e um ótimo programa, e eu te aguardo nos programas seguintes. Um abraço, até mais. Estamos aqui com o Vilela da Mata e ele vai nos contar agora os resultados, principalmente para você que está nos assistindo e pensa assim, poxa, será que demora muito tempo para eu estou fazendo um investimento, né, Vilela, que é importante dentro do meu orçamento, eu tenho uma expectativa com relação a isso, ninguém vai fazer um processo se não vier com expectativa e se não tiver realmente uma necessidade a ser atendida, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, se você puder, de primeiras sessões em que aconteceu que você começou a desenvolver a sessão e de repente você vê a fisionomia do coach, da pessoa que contratou o coach, mudar. Você percebe que ela ganhou energia, que ela começou a perceber um caminho, né? E aí então você fala, poxa, a gente quando está atendendo fala, já consegui um começo com esse cliente e ele fica feliz. Dê alguns exemplos disso. Como no início, né, do nosso bate-papo aqui, eu falei que uma das coisas mais importantes que existe para o empresário, para qualquer pessoa, é ter clareza na vida. Com a falta de clareza, você entra num estágio de confusão. Então a maioria das pessoas hoje, no seu dia a dia, elas estão confusas. Elas não sabem se elas continuam casadas, elas não sabem se elas continuam no emprego, se elas abrem o seu próprio negócio, o que ela deve fazer no negócio dela. Elas estão confusas. Na primeira sessão, a primeira sessão é de clareza. Quando você faz uma sessão de clareza, é como se tudo no universo encaixasse. E aí você ganha força e fala assim, é isso. E quando o indivíduo fala assim, é isso que eu tenho que fazer, só isso já valeu a pena a sessão. Porque ele começa a ter paz de espírito, né? Com a certeza de que aquele é o caminho correto a ser perseguido. Se você tem vários caminhos e tem dúvida quais são os caminhos, você entra em estágio de confusão e aí você perde a qualidade de vida, você perde uma série de coisas. E ele está mobilizado, né? Quando eu falei isso, é esse momento que a gente percebe que o cliente acende, né? Ele vem com um nível de energia, ele fala, nossa, eu costumo dizer que a gente ouve, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente, né? Essa é a frase que você mais ouve. Essa é a que a gente mais ouve durante a sessão. Então perceba que é um processo efetivo, né? Que vai pegar a sua situação atual, né? Como você está hoje, e vai te ajudar a crescer para o teu objetivo e mais do que isso, né, Vilela? Para crescer como pessoa, crescer como nível de felicidade, né? As pessoas pensam assim, poxa, mas coaching é só para executivo, é só para empresário, ou tem também outras pessoas, outros públicos que podem ser atendidos pela metodologia? Não, claro, você tem... Onde existe o ser humano, você tem a oportunidade de fazer coaching, né? Você pode fazer para o lado pessoal, que seria a parte de relacionamento, a parte de carreira, a parte de prosperidade financeira, a parte de saúde, emagrecimento, bem-estar, né? Então você tem todas essas que o indivíduo por si só já é confuso aí, né? Quem não passou o final do ano fazendo as suas resoluções e falando que não, esse ano vai mudar e acaba não fazendo a mesma coisa. Ou seja, quando termina o ano, percebe que não progrediu quanto queria na sua carreira, a sua saúde e disposição não é a que ele imaginava, o relacionamento dele não está tão bom quanto ele queria. E o coaching é esse processo. Se qualquer indivíduo que esteja querendo maiores resultados na sua área pessoal, ele pode contratar um coach e a vantagem é a seguinte, rapidamente você vê o resultado. E um bom coach, ele oferece o seguinte desafio, se eu não atingir o resultado com você, você não me paga. Ou seja, você não tem nada para perder. Olha que coisa importante que essa garantia de qualidade que a metodologia oferece, você que está nos assistindo tem a possibilidade de conhecer isso, de passar pelo processo, de ser beneficiado, né?
mas é importante que você encontre e escolha uma pessoa realmente capacitada, porque eu acredito que a gente tenha também, como todas as profissões, pessoas que não estão habilitadas e que de repente leram alguma coisa, um livro, e aí começam a trabalhar como coaches, entre aspas. Né? Esse é o maior risco, né? Como bem disse você, não é só apenas do coach, mas de qualquer outra profissão. Né? Por exemplo, existem boas faculdades de medicina e existem as ruins. Existem boas faculdades de direito, existem as ruins. Boas faculdades de jornalismo e as ruins. Todo mercado existe as ofertas. O que poucas pessoas entendem é que um coach, o processo de coaching, não é um processo indolor. Quando mal aplicado, mal utilizado, ele pode sim trazer resultados extremamente negativos para o indivíduo. Muito negativo. Tem pessoas que confundem processo de coaching, elas dão sugestões, elas não avaliam as consequências negativas de uma tomada de decisão. E aí o coach começa a entrar em ação, mas ela entra em ação de forma desgovernada. E ele vai acabar tendo resultados negativos. Tem diversos exemplos, um que aconteceu semana passada aqui na empresa, foi uma empresária famosa, uma empresa famosa, ela contratou um coach para 12 executivos. Né? Depois de 4 semanas, de 12 executivos, 8 pediram a conta. Durante o processo de coaching. E aí ela me ligou desesperada, né, falando que o coaching tinha ocasionado. Aí a gente foi atrás desse profissional. Por incrível que pareça, esse profissional não é um profissional treinado por nós, mas tinha mentido no currículo dele, lá na oferta de trabalho, que ele era um profissional treinado e formado por nós. Inclusive, estamos com ações judiciais em cima disso. E o que eu recomendo para todas as pessoas se vocês querem contratar um bom profissional, entre no site da Sociedade Brasileira de Coaching, pesquise o coach que você quer. Nós temos uma base de clientes e nós temos a certeza que eles foram bem treinados. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Claro, isso é fundamental para você que quer se desenvolver, que quer confiar a tua vida e a tua empresa. É uma vida, né? Porque você, no processo de coaching, é um processo de abertura. Você tem que ter, além da questão técnica, da questão ética, né? A confiança de poder expor a tua situação para uma pessoa que está ali para te ajudar. E se essa pessoa não é bem preparada, se não tem índole, se não tem uma boa índole, um caráter, você está correndo o risco de estar, além de perder o teu dinheiro, o teu investimento, perder o teu negócio. Sim. Eu vou dar um exemplo claro. Né? Se você chegar para qualquer executivo hoje, e fizer a seguinte pergunta para ele: cara, qual é o seu maior sonho hoje? Ele vai falar o seguinte: 84% desses executivos que eu mencionei, eles vão falar o seguinte: cara, o meu sonho é montar uma pousada em Porto Seguro, cara, na Bahia, sei lá aonde, entendeu? Mas eu quero sumir daqui. A pressão é muito grande. A pressão é muito alta, a pessoa não quer mais trabalhar, é muita pressão, entendeu? Então, se você entra com uma pergunta dessa, por exemplo, um mau profissional que fez apenas um treinamento de life coach, que é coach de vida, ele quer melhorar a vida do cliente, faz uma pergunta como essa, rapidamente ele está trabalhando para aquele cliente, para ele montar um negócio dele paralelo. Entendeu? E aí quem contratou foi a empresa, ele está fazendo um desserviço para a empresa. Quando um coach entra dentro de uma empresa, ele tem que atender os resultados da empresa. Ele atende ao interesse do contratante. Do contratante. E ele vai ter que fazer de tudo, se essa pessoa está desmotivada, estressada, sob pressão, para que ela tenha uma maior energia, para que ela consiga lidar com isso, se sinta bem enquanto entrega o resultado. Uns números, eu queria que você citasse um pouco dos números, das estatísticas que a gente tem na SB Coaching e mundo afora, dos benefícios de um executivo e também na vida de uma pessoa antes e depois de um processo bem sucedido de coaching.
Os benefícios são enormes. Você aumenta o engajamento das pessoas em torno de 97%. 97% de engajamento, comprometimento. Comprometimento, né, dos funcionários. O nível de satisfação do cliente, que é uma coisa extremamente importante, em torno de 70%, 75% de aumento. É muito alto, né? A redução, né, de retrabalhos diminui em torno de 70%, 65%. Isso faz com que, todos esses índices que eu estou dizendo, faz com que uma empresa se torne extremamente competitiva. Absenteísmo, né? Acho que né, reduz muito. Em função do bem-estar, de você ter um ambiente claro, onde existe uma comunicação transparente, as pessoas sabem o que elas estão fazendo ali. Tem um alinhamento entre a vida delas, pessoal, e o que elas estão fazendo na empresa, né? Tudo isso muito importante. Então você veja que coaching não é só buscar meta, não é só pensar em dinheiro ou objetivo pessoal, é fazer, na verdade, um bem-estar, acho que para a coletividade, Vilela. As pessoas mais centradas, com mais lucidez, com mais clareza, elas acabam criando em volta de si um ambiente muito melhor. Lógico, né? lógico. Isso é fundamental. Me fala um pouquinho sobre a formação da SB Coaching, como que está estruturado para quem tem interesse em fazer. Eu posso dar o testemunho aqui, eu tenho muitas pessoas em função do nosso trabalho na TV Araçatuba, me procuram e falam assim, poxa, eu queria que você me formasse como coach. Eu falo, olha, isso eu não posso fazer por uma questão ética, por uma questão do relacionamento que a gente tem com a SB Coaching, mas você dá uma ligadinha na SB Coaching, lá você vai ter todas as informações, você pode olhar o site, mas o Vilela vai falar para a gente aqui, rapidamente, aqui o desenvolvimento, o portfólio de produtos que a SB Coaching tem hoje. Hoje nós temos nós atuamos fundamentalmente com duas linhas, né? Uma é a de formação de profissionais e a outra é a prestação de serviços corporativos, né? Tanto desenvolvimento de liderança como também na parte para empreendedores. Na parte de treinamento, nós temos a maior grade de treinamento do Brasil e do mundo, né? Nossos treinamentos são divididos em etapas. A primeira etapa é o Personal and Professional Coach. PPC. É o PPC, onde você aprende os fundamentos do coaching, onde você, com certeza, já logo nas primeiras sessões, nos primeiros dias, você já sai sabendo fazer coaching. Não é verdade, Marcelo? Claro, claro. Você já sai fazendo coaching. Eu sou testemunha aqui. O Marcelo... E uma coisa dinâmica, né? E é dinâmico, né? E você fica lá com a gente 10 horas, 12 horas e não vê o tempo passar, não é verdade? É verdade. Não dá tempo de pensar em outra coisa a não ser... E fica tão dentro, né? E aprender, porque é tão motivador. Você começa a aprender a técnica e você começa a ligar aquilo com uma necessidade sua pessoal. Exatamente. Então não tem como não gostar e não se envolver. É aplicado, né, para você. Né? E também tem outra coisa. Quando tem alguém meio desfocado, que de repente assim, não tinha o que fazer, comprou um treinamento da SB Coach, nós temos aqui o Vilela que ele tem essa característica de ser extremamente objetivo quando ele se posiciona, né, Vilela? É uma característica do mundo executivo, que inclusive eu admiro muito o Vilela como pessoa, porque ele é uma pessoa muito clara, não coaching não é uma técnica só, passa a ser um estilo de vida. É estilo de vida. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. A pessoa está ali achando que não tinha o que fazer e foi fazer a formação em coaching e ela começa a desfocar os outros, então rapidamente ela encontra o lugar dela. Né, Vilela? Então você tem o PPC, depois do PPC. Nós temos duas modalidades, né, que a gente chama de especializações. Ou a pessoa pode ir para a área para trabalhar com negócios, business e executivos, que é a formação que a gente chama de Business Executive Coaching. Ou ela pode fazer o treinamento mais aprofundado na arte de como o ser humano pode produzir resultados. E isso nós temos um treinamento extremamente exclusivo nosso, que é o Positive Coaching.
Que inclusive é para aí que eu tô indo agora, em breve. O Positive Coaching é fantástico. E você e a Flora vão estar. São os últimos que nós estamos dando. Só para você ter uma ideia, né? Hoje no Brasil não existe ninguém que conhece mais do que a Flora Vitória, que é a minha sócia, esse assunto chamado psicologia positiva. E eu fiquei sabendo que ela está no mestrado agora. Exatamente por isso. Ela é a única que tem um mestrado no Brasil, que oferece coaching e que dá treinamentos de coaching na Pennsylvania University, né, na Universidade de Pensilvânia, com Martin Seligman, todos os grandes papas e conhecedores e pesquisadores. A vantagem disso, de que ela está fazendo esse treinamento e termina agora, na verdade é um mestrado, é que não é apenas um curso, né? As pessoas estudam a psicologia positiva como ciência, é uma ciência, com comprovações científicas, com estudos de caso, tanto na aplicabilidade dentro das empresas, para as pessoas, para os executivos, e tudo o que tem de ciência, essas comprovações científicas, nós estamos trazendo para o Brasil, porque hoje é muito fácil você ler um livro de psicologia positiva e você se auto-intitular conhecedor e dar um treinamento sobre aquilo. E outra coisa é você realmente saber o que você está falando. Então esse curso é extremamente desafiador, interessantíssimo, onde o fundamento, se eu pudesse falar, o fundamento principal é fazer com que o indivíduo aumente o nível de performance dele de resultado. E aí então nós temos esses 3 treinamentos, né, que é o executivo ou o positivo, com a base no Personal Professional Coach. Depois nós temos o nosso MBA, que é o único MBA no Brasil em coach. Reconhecido inclusive. Pelo MEC. Pelo MEC. Exato. E depois você tem o título que é o Master Coaching, que é a última formação. Então, para você que nos acompanha, perceba bem o que eu tenho falado sempre nesse 1 ano e meio na TV Araçatuba, que as pessoas que trabalham com coaching, elas dedicam a sua vida a isso. O Vilela trabalha e estuda isso a vida inteira e continua estudando sem parar. Quanto mais você conhece, mais você sabe que não sabe. Que não sabe. A Flora continua estudando. Então, assim, é a dedicação de uma vida para ao final fazer pessoas e empresas mais felizes. No final é isso, né? É conseguir fazer as pessoas se darem bem, ficarem felizes, superarem suas dificuldades pessoais, organizacionais, né? Então tudo isso compõe um conjunto de ferramentas extremamente fundamentado, bem fundamentado, sólido, testado nacional e internacionalmente, que posiciona a ferramenta hoje como uma das mais poderosas do mundo para transformar pessoas em empresas, não é, Vilela? Não falaria melhor, Marcelo. Ó, tá vendo? Você tá vendo que a gente estudando aqui, a gente também até falar eu aprendi aqui. Que bom. Eu gostaria, Vilela, para a gente concluir, que você falasse um pouquinho sobre novos projetos, novas parcerias, né? O que a SBC, como que ela está se posicionando agora em função desse destaque internacional que está tendo, né? Quando a gente começa a ganhar certos reconhecimentos, né, é claro que o mundo começa a te observar de uma outra forma. E é inevitável, né? A expansão da Sociedade Brasileira de Coaching acaba sendo inevitável. Nós já estamos com projetos bem encaminhados para oferecer nossa metodologia nos Estados Unidos, na Europa, na China e na Índia. Então, agora é questão de alguns acertos. Então é uma internacionalização da marca. É uma internacionalização da marca. Está indo fora do país, né? E não tem como segurar. Quando você tem um título, né, de ser a maior empresa de treinamento do mundo, você acaba... Uma questão que eu queria ressaltar com você aqui é que muitas vezes o empresário, eu tenho visitado empresas às vezes com centenas de milhões e até com acima de 1 bilhão de faturamento, e às vezes na troca a gente pergunta qual é o seu budget, qual é o seu orçamento para formação, para desenvolvimento de pessoas, né? E normalmente é muito comum no Brasil, as empresas investem muito pouco, né, Vilela? Investem. Na média, se a gente for comparar com os Estados Unidos e Europa...
É em torno de 1% a 5% do seu faturamento em desenvolvimento de pessoas. Me diz se eu estou falando, se eu tenho falado para os empresários e até na TV Araçatuba informação errada. Me corrija se eu estiver errado. Eu tenho dito o seguinte, que quando as empresas não investem nisso, esse investimento que ela deixa de fazer, isso vai ter um custo na operação. Sim. Isso tem um custo, ou seja, você não economiza, entre aspas, né? não aloca esse recurso na formação de pessoas, só que lá na ponta você tem uma série de problemas que você gasta, às vezes, muitas vezes mais do que desse investimento, recuperando problemas, porque você não tem pessoas preparadas para o desafio. Tá certo isso? Com certeza está certo, mas eu vou até um pouquinho mais, tá? Porque é o seguinte, muitas empresas não investem, acabam não investindo no profissional, porque às vezes não calculou isso no seu budget, não calculou isso no seu orçamento, não sabe onde treinar, porque, para ser sincero, né, Marcelo, de tantos treinamentos que existem por aí, de tantas coisas que existem por aí, que você já sabe que não vai te oferecer resultado, é melhor guardar o teu dinheiro. Então o empresário também não sabe onde investir, né? Tem medo de gastar dinheiro à toa. Agora, sabendo onde investir, né, e principalmente focando em resultados, com investimentos focados em resultados precisos, os empresários começam a se tornar mais confiantes, porque eles entendem que não é uma questão de pôr dinheiro ou de gastar dinheiro, mas que esse dinheiro vai me trazer um determinado resultado. Multiplicado. E aí o que acontece, eu consigo mensurar o ROI, que qualquer empresário quer, que é o retorno sobre o investimento. Claro. Né? E se eu tenho um retorno do meu investimento, então tá barato. Então fica claro que você trabalhar com profissionais qualificados, com conhecimento atualizado, com conhecimento testado no mercado, é um grande benefício para você. Isso se reflete na marca, nos índices de satisfação do teu cliente, na retenção dos teus talentos, que é uma coisa importante a gente dizer, porque muitas vezes pessoas altamente qualificadas vão embora porque sentem que o clima não vai ter como ele prosperar. Esses dias, só para te contar, eu fiz um alfa com... O alfa é um assessment, uma avaliação que mede algumas competências, riscos ocultos. E eu fiz um alfa, Vilela, e esse executivo olhou, de 4 diretores e ele. Ele olhou, eu queria ver o gráfico do alfa dos diretores. E ele estava cheio de pontos em vermelho, que são os riscos. Ele falou assim, poxa, mas eu sou o pior executivo da minha empresa. Eu falei, olha, não é melhor você ter consciência de que tem coisas para melhorar aqui, do que na tomada de decisão lá fora? Quer dizer, são muitos benefícios, né? As ferramentas as mais variadas possíveis para você se qualificar, né? Então, Vilela, olha, eu quero agradecer a tua disponibilidade. O Vilela quase não fica mais no Brasil. A gente vem tentando ajustar isso aqui desde o ano passado. É verdade. Mas agora deu certo, né? Então, para você que nos prestigia aqui, um presente logo nesse começo de ano na TV de Araçatuba, o Vilela ter tido esse tempo aqui, já tem um outro compromisso na sequência. Eu estou aqui em São Paulo gravando aqui na SB Coaching. Então, Vilela, muito obrigado por me receber. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo que você me ensinou. Opa! Eu sou fã do Vilela de carteirinha, porque hoje vivo na minha empresa muita coisa que eu aprendi com ele aqui, e muitos dos meus clientes já ouviram falar do Vilela, porque eu falo, né, com gratidão pelo que eu aprendi com você. Então, muito obrigado. Queria que você falasse umas palavras finais para as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço você, Marcelo. Desejo realmente para os seus telespectadores, né, que ficaram nos assistindo até agora, que realmente acreditem que possam produzir mais. Porque apenas no você acreditar que pode fazer mais e buscar os meios para que isso aconteça, já te traz uma nova motivação e aumenta a expectativa da sua vida. E só por isso já vale a pena viver. Sucesso para você, sucesso para os seus telespectadores. Muito obrigado para você que nos assiste. Um forte abraço. Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar.
primeiramente Pneuata, o Hamilton, que nos prestigia aqui, Guimarães Toqueton, seu Luiz e o Neto, um escritório de contabilidade realmente diferenciado, vale a pena conhecer. Condomínio Guatambu, seu Zé Geraldo Garla, Ramude, da Requinte Imóveis. Olha, Requinte Imóveis, uma loja também muito especial, um atendimento de altíssima qualidade, imóveis muito bem acabados, com garantia. Você precisa dar uma passadinha lá na Requinte Imóveis para conhecer. E também agora nosso novo patrocinador, Paulo Ogura, do Estúdio Ogura, o Paulo e o Márcio, que trabalham há mais de 40 anos com fotografias, uma altíssima qualidade, eternizando os bons momentos da sua família. Então são esses os nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar. Muito obrigado, continue assistindo os próximos programas com o Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Até breve. Nós concluímos aqui os programas gravados em São Paulo, Interbusiness especial, gravado com Vilela da Mata. Quero deixar meus agradecimentos aqui à Sociedade Brasileira de Coaching, que nos prestigiou, cedeu seu estúdio, todo o equipamento, profissionais da mais alta qualidade, para que nós pudéssemos prestigiar você que nos assiste aqui na TV Araçatuba. Começamos então semana que vem com novos programas, conteúdos inéditos aqui na TV Araçatuba. Até lá e um forte abraço.